Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 10. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Assim está escrito: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Uma outra tradução diz: Não vos perturbeis, que há vida nele. A matéria que escrevemos e que está na página 30 e 31 e 32 de nossa apostila traz como tema: Trazendo mortos à vida. Pastor José Wellington tem dito que nós estamos há 73 anos estudando o mesmo livro. E quanto mais estudamos, quanto mais aprendemos, mais entendemos que temos ainda muito mais para aprender. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais dela se tira, mais dela se tem para tirar. E felizes aqueles que se reúnem para aprenderem a palavra de Deus para o melhor exercício de seus ministérios. O texto bíblico que lemos esta manhã, vai nos reportar mais um ocorrido na vida do apóstolo São Paulo. Paulo, que fora sem dúvida um dos principais apóstolos dos dias neotestamentários e que nos deixou um legado extraordinário. Aprendemos através do seu chamado, da sua vida e do exercício de seu ministério, que Deus é o Deus que escolhe homens e também mulheres para exercerem um chamado na face da terra. Não temos dúvidas que Paulo foi um homem chamado por Deus. Nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, hoje na atual Turquia, puro sangue judaico, oriundo da tribo de Benjamim, filhos de judeus. Os seus pais gozavam do privilégio da cidadania romana. A Bíblia diz, e a história confirma, que Paulo estudou em uma das melhores escolas de Jerusalém, a escola de Hilel. Ele foi formado aos pés de Gamaliel. Os melhores estudiosos dizem que Hilel foi o avô de Gamaliel, o mestre a qual Paulo formou-se aos seus pés. Um homem de convicções firmes, um homem de um caráter forte, mas que fora escolhido por Deus e chamado pelo Senhor para ser um conquistador de vidas. Após estudar na escola de Hilel, aos pés de Gamaliel, a história nos diz que Paulo volta para a sua cidade. Fica ali por algum tempo e depois volta para Jerusalém novamente, chegando exatamente no momento aonde a perseguição contra os cristãos está ferrenha, aonde o império, os judeus, estão perseguindo a igreja de forma muito brutal. Prova disso que quando Paulo retorna, ele está junto no apedrejamento de Estevão, o diácono das palavras eloquentes. Paulo não joga pedra em Estevão, mas ele consente que
as pedras sejam lançadas. Apedrejadores não são somente aqueles que lançam, mas também aqueles que concordam que as pedras sejam lançadas. E quando Estevão sucumbe e morre, ele exclama uma frase que, ao meu ver, ficou ligada diretamente à alma do apóstolo Paulo. Porque Estevão disse: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus de pé à direita do Todo-Poderoso. Acredito que esta matéria Paulo não havia estudado com Gamaliel. Ele ainda não conhecia sobre o céu aberto. Ele pede a permissão do Sinédrio, consegue autorização para agora perseguir os cristãos de forma mais atuante. E quando ele está no caminho de Damasco, ele vai ter um encontro que mudará a sua vida de uma forma radical e extraordinária. Penso que todos nós, como obreiros, tivemos um encontro com Jesus e fomos chamados para o santo ministério. Porque antes de exercermos o ministério, Ele nos chamou para sermos salvos na pessoa de Jesus. Não dá para ser obreiro sem antes ser salvo. Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco. E me parece que Deus sempre terá, no caminho de nossas vidas, um momento para se encontrar conosco e nos chamar para o santo ministério. Porque a chamada é primordial, a chamada é essencial. Me atrevo a dizer que quem não é chamado para o ministério não suporta estar nele por muito tempo, por causa das pressões, dos levantes, perseguições, invejas, calúnias e tantos outros percalços que o chamado encontra. E por que ele suporta? Porque verdadeiramente ele foi chamado. Eu acredito que, se pensarmos em tudo que enfrentamos para exercer o ministério, só estamos aqui suportando e de pé porque fomos chamados por Deus para o ministério. Acredito que você deve se lembrar, se já passou, está passando ou passará, por problemas, por lágrimas inevitáveis, por perseguições, por pessoas que não gostam de você pelo simples fato de você ser quem você é. Isso é, problemas inerentes ao ministério. Mas no preâmbulo introdutório deste ensino eu quero lhe afirmar: se foi Deus que te chamou como chamou Paulo, fique tranquilo, porque Ele vai te dar graça para suportar todas as pressões que vêm para o exercício do ministério. Paulo, este homem chamado por Deus, vai passar pelo tempo do preparo. Nós estamos vivendo dias onde tudo parece que é muito rápido. E se não tomarmos cuidado, queremos trazer isso também para o ministério. Vivemos um momento onde as coisas acontecem no estalar de dedos. Comunicação online. Você pode estar do outro lado do mundo. Você conversa com alguém com um clique, como se ele estivesse do seu lado. Comida, fast food, feita de forma rápida. Até miojo, macarrão instantâneo, fica pronto em 3 minutos. E muitas vezes achamos que isso também acontecerá no ministério. Mas me parece que no ministério,
Deus não trabalha conosco nas micro-ondas. Pelo contrário, Ele vai trabalhando com a gente no fogão a lenha. Na hora dele, no momento dele. E não é que esteja demorando, Ele está lhe preparando para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. O grande desafio de um obreiro é entender o tempo do preparo. Jesus chama Paulo, e agora ele passará pelo teste do tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, poderia dizer de cor, mas vamos evocar a autoridade do texto. Pastor Gessé, leia para nós, por favor, Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Jesus chama Paulo, e agora ele vai passar pelo tempo do preparo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Para tempo tem pelo menos duas traduções: Cronos e Kairos. Cronos, o tempo do homem, o tempo do relógio, o tempo cronológico. Kairos, o tempo determinado por Deus e por sua vontade absoluta para que as coisas aconteçam. Paulo teve que esperar o tempo. Muitos podem pensar que Paulo foi chamado e logo se transformou no grande apóstolo que vemos nas Escrituras Sagradas. Mas ele teve que respeitar o tempo do preparo. Vejamos isso na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 17. Por favor, pastor Gessé, leia para nós. Nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Voltei outra vez a Damasco e parti para a Arábia. Uma outra tradução diz que ele voltou para o deserto da Arábia. Pastor, mas Jesus não apareceu para ele? Sim. Mas Jesus não o chamou no caminho de Damasco? Sim. Mas quem disse que o chamado de Deus para o santo ministério vai nos livrar do deserto? Chamados por Deus têm que enfrentar o deserto. Deserto é lugar de escassez, ausência de amigos. Já reparou que poucos são aqueles que vão lhe abraçar no deserto? Já reparou que muitos que se dizem amigos, entre parênteses, porque muitos são oportunistas, não são amigos da sua pessoa, mas são amigos do seu momento. Amigos de verdade te visitam quando você está no deserto. Mas se ninguém for te visitar no deserto, a Bíblia fala de um amigo mais chegado que irmão, Jesus de Nazaré, que ele não nos abandona no deserto. Deserto, lugar de lágrimas inevitáveis, experiências marcantes que só quem passa sabe contar. Mas quem foi chamado suportará o deserto. Eu vou repetir esta fala porque eu estou sentindo graça para dizê-la. Quem foi chamado suportará o deserto. Receba esta palavra vinda do coração de Deus. O deserto não vai durar para sempre. Ele tem hora para começar, para você entrar nele, para você aprender com ele, mas ele também tem hora para terminar. Porque o Deus que chamou Paulo não o chamou para que ele morresse no deserto da Arábia. Você pode receber esta palavra esta manhã?
O Deus que te chamou e te colocou no ministério não vai permitir que o deserto te mate. Mas quando terminar este momento, você vai sair mais crente, mais ungido, com mais graça, porque Deus está te preparando para o que Ele vai fazer na sua vida. Depois de passar pela Arábia, ele volta a Jerusalém. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque tem gente que chegou ontem e já quer ser conhecido por todo mundo. E se você disser que não o conhece, ele fica bravo, porque ele não sabe respeitar o tempo até para ser conhecido. Paulo volta para Jerusalém e ele não conhece todo mundo não, quando ele volta, dos apóstolos. Gálatas 1, 17 e 18, leia para nós, pastor Gessé, por favor. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. 15 dias ele volta para Jerusalém. Só que o texto diz que ele só conheceu 2 dos apóstolos, Pedro e Tiago. Porque até para ser conhecido tem um tempo. E entenda que nós nunca seremos em público aquilo que primeiro não formos em secreto. A grande dificuldade é que nós queremos o público, as ovações, os aplausos. Mas receba este conselho da palavra e do Deus da palavra. A melhor hora para aparecer não é quando nós queremos, mas é quando a mão de Deus pegar você e mostrar você para quem Ele acha que é necessário. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado, a melhor hora para aparecer, Deus sabe. Deus sabe a hora de lhe apresentar, porque se aparecer antes do tempo, você não vai suportar as pressões do aparecimento. Mas quando Deus te apresentar, entenda, árvore que Deus planta, ninguém arranca, e história que Deus escreve, ninguém apaga. Podem até não gostar do seu aparecimento, mas se foi Deus que lhe apresentou, Ele vai sustentar você. Podem até não concordar com o seu aparecimento, mas se foi o tempo de Deus, fique tranquilo, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda, porque Deus se responsabilizará por tudo. A história continua, e Gálatas capítulo 1, versículo 21, leia para nós por favor, pastor Gessé. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Voltou para a sua cidade. E os melhores intérpretes dizem que ele foi fazer tendas. Porque Paulo trabalhava com tendas. Fazia tendas. Uma coisa é fazer tendas. Outra coisa é fazer contendas. Cuidado. Obreiro não pode ser disseminador de contendas no ministério, de rivalidades, de invejas, de porfia. Só fale aquilo que você souber e tiver certeza. Se não tiver certeza, não fale, porque o homem será julgado pelas palavras que saem da sua boca. Tem gente que não suporta ver o sucesso de outrem, a elevação de outrem, que ele quer manchar a imagem, caluniar. Ei, Deus não te chamou para trabalhar contendas, não seja um obreiro contendeiro. A maior prova de maturidade é quando você vê alguém sendo abençoado por Deus e isso te alegra, porque ele é seu irmão, ele faz parte do mesmo corpo que você e do mesmo ministério que você. Porque nós falamos muito de humildade, pastor Emanuel Júnior, meu amigo, mas ser humilde
não é fazer cara de coitado. Eu sou um menino de calça curta perto dos senhores, mas o tempo dirigindo igreja tem me ensinado, pastor José Wellington, que aqueles que têm mais cara de coitado são os piores. Aquele espírito de autocomiseração, você olha para ele, ele anda assim. Pai do Senhor, quase não abre nem a boca. Pai do Senhor. Você pisa no pé dele, ele vira um monstro. Você fala, meu Deus, da onde saiu esse demônio? Aonde é que estava escondido esta fera? Ele parecia tão bonzinho, mas mexeu com o ego dele, mexeu com o orgulho dele, mexeu com a vaidade dele. Sabe qual é a maior prova de humildade? Eu vou dizer com muito cuidado. É reconhecer que alguém pode ser melhor do que você e isso não te incomodar. Porque tem gente que não suporta ninguém se destacar mais do que ele já começa uma contenda. Já inventa uma mentira, já inventa uma calúnia. Ei! Aqui quem chama é Deus, quem abre a porta é Deus. Aqui quem promove é Deus, aqui quem faz é o Senhor. E João Batista parece que é o exemplo disso. Porque perguntaram para ele assim, pastor Reginaldo Ribeiro, meu amigo, tu és o Cristo? E ele disse, não, não sou o Cristo. Se fosse hoje, tu és o Cristo? Não sou não, mas eu sou primo dele. Ó, meu cabelo, é quase igual ao dele. Mas ele sabia o seu lugar. Como é bom lidar com gente que sabe o seu lugar. Tu és o Cristo? Ele disse, não, eu só sou uma voz. Eu sei o meu lugar. Ele está vindo aí, e Ele é infinitamente mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu estou batizando com água para o arrependimento, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É saber o seu lugar. Eu sei que nós obreiros não gostamos muito dessa didática, mas só para você inculcar isso na mente, sobre o exercício da humildade, você pode olhar para esse companheiro que está próximo a você? Você já deu o Pai do Senhor para ele hoje? Diga, Pai do Senhor, meu irmão. Diga para ele assim, olha, eu quero te ver crescer. Tem gente que não diz isso nem amarrado, mas diga, eu quero te ver crescer. Eu quero te ver prosperar. Eu quero te ver bater recordes. E eu não vou ficar com inveja não, porque aqui não tem um que perde e outro que ganha. Aqui sua alegria é a minha alegria, a minha vitória é a sua vitória. Aqui quem perde é Satanás, e o reino de Deus segue adiante com o santo ministério. Entendamos que posições, vaidades, oportunidades não devem nos separar, porque aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Não seja alguém que faça contendas. Paulo recebeu um convite de Barnabé para pregar em Antioquia. Porque quem se lembrou de Paulo foi Barnabé. Por favor, não se esqueça de quem lhe estendeu a mão. Você não chegou aonde você chegou sozinho. Deus te chamou, mas alguém foi te buscar para pregar em Antioquia. Eu vou usar uma frase com muito cuidado, mas vou usar e muito respeito. Não morda a mão de quem um dia foi lhe abençoar. Quem foi lhe buscar onde você estava. Você chegou até aqui, alguém teve que lhe apresentar. Você não é absoluto. Você não é o último refrigerante gelado no deserto. Vou usar uma linguagem bem jovial aqui, até infantil. Tem gente que não dá nem para brincar de esconde-esconde com ele, porque ele se acha.
se acha. Se ele não pregar, ninguém prega. Se ele não cantar, ninguém canta. Se ele não for o pastor lá, a igreja vai falir. Vai falir coisa nenhuma, rapaz. A igreja é de Deus, e é Deus quem dá homens ao ministério. Somos ensinados diariamente pelos nossos pastores: não morda a mão de quem lhe ajudou. Barnabé foi buscar Paulo. Estando ele em Antioquia, depois que Barnabé foi buscá-lo, um profeta por nome Ágabo. E eu vou contar a vocês algo que aconteceu essa manhã. Eu estava contando ao pastor Emanuel Júnior. Porque tem muito pastor, aqui no Belém não, só em outros lugares, que não acredita mais em profeta. Claro que eu não estou falando do ministério profético como dos profetas, porque esse durou até João Batista. Daqui para frente falamos pelo dom da profecia. Tem gente que é bom para receber profecia quando é para abençoar ele, para promover ele. Mas quando Deus quer chamá-lo a atenção usando alguém, ele se reveste de orgulho, de soberba, de prepotência. Aqui, se Deus quiser falar, tem que falar comigo. Ei, Deus tem boca na terra para usar aonde Ele quiser, viu, meu irmão? Eu levantei hoje pela manhã, estava no hotel, e o pastor Roberto Fernandes, aquele que eu disse para o senhor que é o meu motorista, tem 70 anos de idade. A esposa dele, irmã Neuza, estávamos no café, ela olhou para mim, soltou uma rajada de língua estranha, e falou para mim: o senhor vai falar no terceiro horário da manhã. Eu olhei para ela e disse assim: respeito, e se Deus falou, Ele vai fazer. Mas é quase impossível, porque eu já falei no meu horário. Ela disse: Deus falou e está falado. Quando eu cheguei ali, que o pastor olhou e disse: vai falar, minha alma tremeu por dentro. Eu não sei se a alma treme, mas a minha tremeu. Tremeu alma, tremeu perna. Ei, Deus ainda fala, companheiros. E o profeta Ágabo chegou em Antioquia e profetizou uma grande fome na época do imperador Cláudio. E por esta razão a igreja de Antioquia comissionou Barnabé e Paulo para levarem ajuda aos irmãos em Jerusalém. Isso está registrado em Gálatas 2, 1 e 2. Isso ocorre por volta do ano 47 ou 48, 14 anos depois do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Líderes não são chamados. Líderes são chamados e através do tempo preparados por Deus para o ministério. Moisés, 40 anos de preparo. Só viu a sarça arder quando tinha 80 anos. José, vendido com 17 anos, foi governador do Egito com 13. Isto mesmo, 13 anos de espera como escravo, mordomo e presidiário. Imagine quem olha para um escravo, para um mordomo, para um presidiário, vai dizer que ele vai ser governador do Egito? Quantos aqui estão debaixo de uma promessa de Deus? Eu vou perguntar de novo, ok? Quantos aqui estão debaixo de uma promessa de Deus? Se você tem essa promessa, se isso não te constranger, levante suas duas mãos ao céu, por favor. Segure sua mão levantada por 10 segundos e escute esta palavra. Deus está te fortalecendo esta manhã. Deus está te renovando esta manhã, para você esperar o momento da promessa se cumprir. Você não vai parar, você não vai desistir. Deus está falando contigo: eu tenho uma promessa e ninguém vai poder impedir que ela aconteça. Se você recebe esta palavra, junto com a sua mão, levanta a sua voz e dá uma maior grito de glória a Deus que você puder. Você vai viver a promessa de Deus. Deus está trabalhando no tempo.
te feriram, te machucaram, mas Deus está derramando bálsamo nas tuas feridas esta manhã. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele está no controle do tempo. E o Espírito está me inspirando a dizer algo aqui esta manhã. Pastor Alexandre Damião, meu amigo, eu estive no seu passado, eu estou no seu presente, e já estou lhe aguardando lá no teu futuro. Eu não sou Deus de obras inacabadas e nem de histórias pela metade. O que eu começo, eu termino. Eu sou Jeová, o Todo-Poderoso. Estou assentado num alto e sublime trono, e ninguém pode revogar o meu querer. Ora mais um pouco. Suporta mais um pouco, porque vai chegar o tempo de cantar. Se você recebe esta palavra, libera esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Deus vai cumprir o que disse. Passe pelo teste do tempo. Davi foi ungido com 17 anos e assumiu o trono com 30. 13 anos como fugitivo, caçado e perseguido por Saul. Porque o invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ele quer que você não tenha para ele ficar alegre. Que culpa tem você se Jesus gostou de você e te fez ser quem você é? Não foi isso, pastor Elande, que o senhor nos ensinou aqui? Que quando Deus quer, Ele quer. Que culpa tem você se Deus te deu o que quis te dar? Vou dizer com temor e tremor: Deus tem te guardado da lança de Saul. Tenho te livrado no mundo material e no mundo espiritual. Porque Satanás tem armado contra a tua vida. Mas eu sou aquele que quebra o arco, que corta a lança e que queima os carros no fogo. O plano, o estratagema é te exterminar. Mas te diz o Senhor: eu te guardo aonde tu vês e aonde tu não vês. Eles vêm por um caminho contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão, porque o Espírito Santo está arvorando a bandeira da vitória. Deus está falando contigo, te aquieta. Te guardo por detrás, para depois te guardar por diante. E por que Davi disse por detrás primeiro? Porque por detrás é onde você não vê. Vou falar, não é para assustar não. Vocês são maduros, experientes. Pelas costas é onde se levanta o Judas, o Amã, os Tobias, os Sambalates. Nem todo mundo que bate no seu ombro gosta de você. Na verdade não era para ser assim, não é? Mas como nós não temos ministério de anjos, e até os anjos tiveram problema, então imagine como é isso. Mas Deus está falando com alguém aqui: te aquieta, porque eu estou te guardando nas suas costas, para depois te guardar pela sua frente.
Eu vou liberar a palavra, e se você receber, adore a Deus se você tiver liberdade para isso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus é um muro ao seu redor para lhe proteger. E vou repetir esta fala, porque tem gente recebendo livramento de Deus aqui esta manhã. Tem gente que está enfrentando uma luta nunca vista no mundo espiritual, mas Deus está falando contigo. É o tempo de acabar esta luta e de você cantar o hino da vitória. Deus está falando conosco esta manhã. Eu conheço lugares que você não conhece, diz o Senhor. Eu participo de reuniões que você não participa, diz o Senhor. Tem lugares que você não pode entrar, mas eu estou lá. Eu ouço tudo, eu vejo tudo, eu perscruto os corações, eu peso as motivações dos homens, eu sondo os rins e os corações. E te digo esta manhã, cuidei de ti até aqui. E vou continuar cuidando. Quantos podem testificar do cuidado de Deus para com a sua vida? Se puder e não te constranger, levante as duas mãos. Você pode? Deus está falando com você. Cuidei até aqui e vou continuar cuidando. Se você provou o cuidado de Deus no passado, está provando no presente, também provará o cuidado de Deus no futuro. Se você pode glorificar ao Deus do teu ministério, junto com a mão levanta a voz e faz alguma coisa para adorar a Deus esta manhã. Deus está falando com você. Está chegando um novo tempo, um novo momento, e eu vou mudar as coisas. Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. O segredo é se preparar e esperar o tempo. Mas o tempo chega. Você pode repetir comigo? Diga: o tempo chega. A hora chega. E o momento de Deus se apresenta. E quando chega o tempo, aí não tem mais o que fazer. Aí é viver a promessa e o chamado. Agora é hora de escrever 13 cartas. Agora é hora de fundar igrejas, Paulo. Agora é hora de preparar obreiros. E agora é hora das viagens missionárias. Quando chega o tempo que Deus determinou, não há quem possa fazer barreiras. Não há quem coloque pedágio para dizer só vai passar aqui se fizer isso. Não. Chegou o tempo, não tem pedágio que segura, não tem muro que segura, porque agora Deus vai na frente dizendo: pisa que eu piso com você, vai porque eu vou contigo, e o meu nome será glorificado. Na terceira viagem missionária, Paulo chega à cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Um grande avivamento se estabelece. Ele encontra 12 irmãos que haviam sido batizados no batismo de João e pergunta a eles: receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Paulo orou por eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E um grande avivamento se estabeleceu na cidade. A idolatria sofreu danos. Os livros de mágica são rasgados e jogados nas fogueiras. Os ourives se desesperam. Por quê?
o evangelho está sendo pregado com ousadia e com intrepidez. Quem olha para aquilo diz: vamos imitá-los. E os filhos de Seva vão expulsar um espírito maligno em nome do Jesus a quem Paulo prega. E o demônio respondeu: eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vocês não conhecem, foram surrados e ficaram nus, porque aqui não dá para disfarçar que tem. Ou tem ou não tem, ou é ou não é. Não dá para comer sardinha e falar que comeu caviar. Deus conhece a verdade, e o inimigo também conhece a verdade. Ele não respeitou os filhos de Seva, porque eles pareciam ter, mas não tinham. Mas Paulo tem que ser respeitado, porque ele tem a presença de Deus no seu ministério. Aleluia! Paulo fica ali, e por 2 anos toda a Ásia Menor é impactada. Até Tirano, o filósofo, cede a sua escola para ser ponto de pregação para Paulo. E Paulo prega ali por 2 anos. Quando termina o tempo, ele vai viajar para a Macedônia, para a Grécia, e volta pela cidade de Filipos, passando por Troade. E em Troade ele fica por 7 dias, porque ele vai pregar a sua última mensagem aos obreiros, aos presbíteros. Ele sobe ao 3º andar, e tem um moço sentado na janela. E esse moço consegue dormir ouvindo Paulo pregar. Há uma geração dormindo na janela, nem dentro e nem fora. Geralmente conseguem dormir no escuro, o que é normal. Mas esse garoto está dormindo num cenáculo cheio de lâmpadas, porque a mensagem não está tocando a sua vida. Ele cai do 3º andar, e o povo grita: está morto. Só que quem está pregando, graças a Deus, é Paulo. Ele para a mensagem, porque tem gente que acha que a liturgia, as convenções humanas, os dogmas humanos, que são importantes e essenciais, estão acima da vida das pessoas. Há momentos que precisamos rever algumas verdades, porque a matéria-prima do Evangelho são almas, são vidas, e se elas se ferirem, pare tudo e vai socorrê-las, porque para isso Deus te chamou. Paulo parou a mensagem, e se ele está em cima, no 3º andar, ele tem que descer. Ele para a mensagem e desce. A maior dificuldade para muitos nesse tempo é descer. E tem aqueles que dizem: eu vou parar a mensagem para socorrer esse pobre coitado, eu vou ter que descer, deu tanto trabalho para subir, eu vou ter que descer. Desce, meu irmão, porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Deus dá graça. Se precisar descer, desce. Parou a mensagem, desceu, inclinou-se e abraçou. E quando abraçou, o menino disse: fiquem tranquilos, ele está vivo. O teu ministério vai trazer mortos de volta à vida. Pare, desça, se incline, abrace, e o resto Deus vai fazer. E eu termino esta simples reflexão dizendo-lhes: se preparem, porque vossas mãos são instrumentos de justiça para esse tempo. Você pode mostrar essas mãos a Deus? E eu quero te convidar a dizer assim para o Senhor com as suas mãos levantadas. Pode levantar? Diga: Senhor, use as minhas mãos para trazer mortos de volta à vida. Se precisar parar, eu paro. Se precisar descer, eu desço.
Se precisar me inclinar, eu vou me inclinar. Se precisar abraçar, eu vou abraçar. E os mortos voltarão à vida através do meu ministério. Se você crê e recebe esta palavra, adore e glorifique ao nome do Senhor nesta manhã. Muito obrigado, pastor.